Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Quando você se apresenta diante do nosso Pai Celestial em oração, qual é o seu objetivo? Você está mais interessado em que Deus te ouça, que saiba o que você quer, que conheça os seus desejos, ou, na verdade, atua de uma forma distinta? Será que você é suficientemente sábio para saber que é muito mais importante que você escute a Deus, que você receba sua guia, sua instrução, para que possa levar a cabo seus propósitos, seus planos, seus objetivos, ao invés de perder o seu tempo e fazer algo que o desagrada? E isso é pedir a Deus que faça a sua vontade. Devemos entender que os planos de Deus, seu programa para a sua vida, é sem dúvida o programa perfeito. Nada do que você possa inventar, nada do que possa desejar, nada que possa sonhar, será capaz de lhe dar a alegria e a satisfação eterna. E além disso, ser um canal para a influência de seus propósitos e perspectiva nesse mundo. E nada te fará uma pessoa de maior valor nesse mundo do que fazer o que Deus quer que você faça. Somente quando nos submetemos aos planos de Deus que verdadeiramente nossa vida se torna significativa e valiosa. Pegue sua Bíblia e venha comigo ao livro de Mateus, capítulo 22. Livro de Mateus, capítulo 22. Já vimos que Yeshua teve muitos encontros com líderes de Jerusalém. Mas, infelizmente, eles não chegaram com a intenção correta. Ao invés de escutá-lo, desejando receber a verdade, buscando entender a perspectiva de reino, buscando uma melhor compreensão das Escrituras, eles não estavam abertos a nada disso. Mas, ao contrário, eles vieram com a intenção de colocar armadilhas para ele, de prová-lo com o desejo de envergonhá-lo publicamente, de desacreditá-lo e fazer com que ele ficasse mal diante dos demais, porque eles já tinham determinado que ele seria seu inimigo. E por quê? Porque o viam como seu inimigo. Porque ele não ensinava o que eles queriam escutar. Entenda que se sua fé no Deus vivo, no seu único Filho, só te serve para que você escute e receba e ser quem você quer ser, não está demonstrando a conduta que um verdadeiro discípulo do nosso Senhor e Salvador deve mostrar. De novo, venha comigo a Mateus. Mateus capítulo 22, e começaremos com o versículo 34. Espero que se lembrem que na semana passada, no nosso estudo anterior, Yeshua se encontrou com um grupo conhecido como saduceus. E eles chegaram com uma atitude enganadora em relação à realidade da ressurreição. Ou seja, eles não acreditavam na vida depois da vida, no reino de Deus. E, portanto, tentaram desacreditá-lo por meio de uma armadilha com uma ilustração que criaram. Mas ele os envergonhou. Tal como vimos na semana passada, ele lhes disse qual era o problema deles. E esse era que eles não conheciam a palavra de Deus e, portanto, não conheciam o poder de Deus. E me permito te perguntar, com toda a seriedade, você conhece a palavra de Deus? Porque se você não está compenetrado com as Escrituras da maneira correta, entendendo a verdade de Deus, não será um receptor do poder de Deus. E sem o poder de Deus, você não será capaz de cumprir os propósitos de Deus.
E quando não está cumprindo os propósitos de Deus, sua vida não terá nenhum valor eterno. Não poderá exercer nesse mundo a influência para a qual foi salvo, e, portanto, estará em rebeldia. E quando você está em rebeldia diante de Deus, sabe o que você vai experimentar? Frustração. Não poderá experimentar a paz. Não conhecerá a felicidade. Não terá satisfação eterna. E sabe o quê? Somente neste mundo é essa alegria, essa felicidade, essa paz que te ajudam a vencer qualquer coisa. E quero te dizer isso novamente. Qualquer coisa que o mundo pode lançar contra você. Iniciemos, versículo 34. Aqui lemos o seguinte: os fariseus, depois de escutar isso, e isso quer dizer o próprio Yeshua, Jesus de Nazaré, depois de ouvir que ele tinha silenciado aos saduceus. Ele silenciou aos saduceus, esse grupo que tinha vindo com uma pergunta sobre a ressurreição. E quando o Messias terminou de lhes responder, eles ficaram sem palavras, eles falharam, ele os silenciou. E o que mais sabemos? Que os fariseus não iriam se render. Chegaram, e notem o que ele diz, continuando na passagem, depois de ouvir que ele tinha silenciado aos saduceus, descobrimos que os fariseus se reuniram em torno dele. Chegaram uma vez mais aonde ele estava. E vejamos o seguinte versículo. E um deles, essa poderia ser uma palavra que muitas das suas Bíblias traduzidas o colocam como um advogado, mas não é um advogado no sentido secular, mas era um especialista. E quero enfatizar isso. Esse homem seria um especialista em entender a Torá, ou seja, as leis de Deus, seus mandamentos, e pelo fato de ele também ser um fariseu, ele entenderá perfeitamente como os fariseus aplicam as tradições dos homens. Como eles dizem que esses mandamentos devem ser aplicados à vida das pessoas. Obviamente, eles trouxeram diante de Yeshua para prová-lo e desacreditá-lo e envergonhá-lo. Trouxeram alguém supremamente sábio, um dos especialistas da lei, e como disse, para prová-lo. E esse tipo de prova tem a finalidade de reprová-lo. Vejamos agora o versículo 36. E ele lhe disse: Mestre, qual mandamento? Ele quer saber qual é o maior mandamento na lei. Qual é o mais importante? Qual é o mandamento que acima de todos os demais é o maior? Essa é a sua pergunta. E Yeshua lhe respondeu, lhe deu uma resposta direta, e lhe disse: ama o Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, e o seguinte é com toda a tua mente. E isso significa com a mesma essência da pessoa, com cada parte do nosso ser. E Yeshua simplesmente fez o que normalmente fazia, ou seja, citou as Escrituras. Do livro de Deuteronômio, por exemplo, capítulo 6, versículo 5, algo que, por certo, na comunidade judaica, cada dia na sinagoga de manhã e também no serviço da noite, e uma vez mais, antes de ir dormir, dizemos a mesma Escritura. Escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. E logo seguimos com o seguinte versículo. V'ahavta et Adonai Elohecha, vekol levavcha, o vekol nefshecha, o vekol emeudecha. Justo o que diz aqui. Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua essência. Aqui encontramos a palavra grega com toda a tua mente. E logo note que diz, o versículo 38, esse é o primeiro, ou seja, esse mandamento deveria ser a prioridade da sua vida. Se você não está interessado em mostrar, em manifestar o amor de Deus com seu coração, com tua alma, com todo o teu ser, então você não é um discípulo de Deus, não é um servo de Deus, não é sério sobre essa relação de pacto a qual fomos trazidos. Se você vem de uma descendência judaica,
Estamos falando da lei de Moisés, desse pacto. Se você vem de um transfundo cristão, e espero que seja assim, então estará falando do novo pacto. E esse novo pacto está conectado com o pacto abraâmico, sobre o qual lemos em Gênesis capítulo 12. Então Yeshua, respondendo, disse, vejamos de novo no versículo 38, esse é o primeiro e maior mandamento. E por ser o primeiro, insisto, é a prioridade. E maior significa isso, que ele terá os maiores resultados e a influência maior na vida de uma pessoa. Ele responde à pergunta, mas notem, isso segue, versículo 39. E o segundo é similar. Qual é o segundo? Não é que seja o segundo em ordem, no sentido que o outro é o primeiro. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, alma, mente e forças. Esse não é o primeiro em ordem. No livro de Gênesis, encontraremos a ordem correta, mas é o que tem a maior prioridade, é fundamental e produz os maiores resultados na vida de uma pessoa, que amemos a Deus dessa maneira. E o segundo diz que é similar. Por quê? Inicia com a mesma frase, via hafta, que significa amarás. Aqui está em grego, mas diz exatamente o mesmo. Vejamos a seguinte frase, no final do versículo 39, quando diz, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O que tudo isso nos ensina? O Messias está nos ensinando algo. Primeiro e principalmente, esses dois mandamentos são fundamentais. Os veremos em um momento, não somente na lei e na Torá, mas também nos profetas. Quando encontramos essa frase nas Escrituras, a lei e os profetas, do que falamos é de uma perspectiva do Antigo Testamento e da Bíblia, das Escrituras. Então vemos que essa lei, o que diz com respeito, amar a Deus, amar o teu próximo, essas são as expressões, são as ações que expressam a própria essência da Bíblia, das Escrituras, da revelação de Deus. Por isso é tão importante que não coloquemos a Torá de um lado, porque a Torá nos ensina sobre as expectativas de Deus, que sejamos pessoas que, em primeiro lugar, amemos a Deus. E essa é a razão pela qual uni essas coisas. É porque eu amo a Deus, amarei meu próximo. Isso se conecta com o que dissemos minutos atrás, e é o seguinte, se eu amo a Deus, então buscarei amar meu próximo e ser uma influência correta na vida dos outros. Uma influência de Deus. Buscarei ser um instrumento, um canal de Deus, para gerar nos demais as mudanças que Deus queira gerar. Não se trata do que eu quero. Não se trata de manipular meus propósitos ou meu benefício. Não está conectado comigo de nenhuma maneira. Eu quero influenciar as pessoas de modo que Deus se agrade delas. Que meu próximo também seja um receptor das bênçãos de Deus. Essa é a minha motivação. E quando vemos os 10 mandamentos, vemos uma conexão, porque uma parte desses 10 mandamentos se relaciona com nossas responsabilidades com Deus, e a outra parte tem a ver com nossa responsabilidade para com os demais. Os 10 mandamentos se resumem igualmente nesses 2 mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. E quando lemos a Torá, toda ela se trata de demonstrar amor. Primeiro, nosso amor por Deus. E de que forma? Demonstrando nosso amor pelos demais. Agora, passemos ao versículo 40. Ele diz, o Messias continua falando, desses, ou seja, desses 2 mandamentos, toda a lei e todos os profetas dependem. Quer dizer o seguinte, você pode tomar qualquer coisa. Essa é a sua intenção. Você pode tomar qualquer coisa registrada nos profetas, tomar essa verdade, esse princípio, essa revelação e colocá-la debaixo desses 2 mandamentos. Elas resumem o propósito,
a vontade de Deus para a minha vida. Deus quer que eu ame e que demonstre meu amor por Deus amando o meu próximo. É porque amo a Deus que amo o meu próximo. É porque amo a Deus que quero ser uma bênção para meu próximo, levar a cabo os propósitos de Deus na vida dele ou dela. Disso se trata. E para isso fui salvo. O Messias diz aqui que todas as coisas têm a ver com a lei e os profetas. Se relacionam diretamente com esses dois mandamentos. Mas notem, ninguém lhe responde nada, porque essas declarações, essas palavras que ele acaba de responder, são exatamente a verdade de Deus. Não há debate, não há discussão. Ninguém pode se levantar em oposição. Notem o que acontece ao avançar ao final desse capítulo, versículo 41. Mas os fariseus, reunindo-se, quer dizer que se reuniram diante deles. Notem que Yeshua lhes perguntou algo, e agora eles se aproximaram dele. E eu creio que isso é muito, muito significativo. Eles ouviram, escutaram como ele respondeu a essa pergunta, e pela primeira vez isso os atrai a eles. O que diz, literalmente, é que eles se congregaram uns com os outros ao redor dele. E notem como Yeshua vai aproveitar esta oportunidade. Vemos no livro de Mateus que Yeshua, por muitas vezes, disse aos seus discípulos: "Shh, silêncio, não digam a ninguém quem eu sou." E a razão pela qual ele fazia isso era porque muitas pessoas estavam confusas sobre os propósitos do Messias. O que ele veio fazer nesse mundo a primeira vez que veio. Ele queria deixar claro e fomentar uma compreensão correta da pessoa e da obra do Messias, antes de revelar que ele era o Messias. E agora notem que é uma das primeiras vezes nas quais Yeshua, ele mesmo inicia a pergunta. Ele faz a pergunta, não está respondendo, mas ele faz a pergunta enquanto se aproximam dele. Então Yeshua perguntou, dizendo: "A vocês, o que lhes parece isso do Messias?" Eu traduzi de forma muito literal. O que ele quer dizer é isso. O que lhes parece esse assunto do Messias? Isso é simplesmente um modismo na linguagem bíblica para dizer o seguinte: o que vocês pensam sobre o Messias? Quero que pensem sobre ele um momento. E logo continua agregando: de quem é filho? Eles dirão. E vimos muitas vezes que quando as pessoas se apresentam diante de Yeshua, eles clamam chamando-o de filho de Davi. Bem, na Bíblia, vemos que o Messias revela-se a si mesmo como o Messias sofredor. E os comentários rabínicos, o Talmud e a Mishnah, falam sobre o servo sofredor como o Messias ben Yosef, ou seja, o Messias filho de José. E por quê? Estou me referindo a Joseph, ou José, filho de Jacó, quem foi capturado e vendido como escravo no Egito. Esse homem que salvou esse povo, e não só ao seu povo, mas ao mundo inteiro. E o que sabemos sobre ele? Qualquer pessoa te dirá que José é uma tipologia do Messias. Ou seja, enquanto mais estudamos a vida de José no livro de Gênesis, melhor compreenderemos a obra do Messias e o que ele viria a fazer. Mas em sua maior parte, o judaísmo, e isso segue sendo certo hoje em dia, realmente não prestam muita atenção no Messias, filho de José. Eles focam mais no Messias, filho de Davi, ao extremo que alguns dos eruditos rabínicos, que todo o conceito do Messias, filho de José, ficou nulo, cancelado.
Outros simplesmente não colocam muita ênfase por outros motivos. Bem, sabemos que não existem dois Messias, como diz o judaísmo. Mas sabemos que existe somente um Messias que tem dois papéis e funções diferentes. Quando ele veio na primeira vez, veio nos redimir, pagar o preço através do derramamento do seu sangue. Ele veio para ser, como Paulo o chama, nosso Cordeiro Pascal. Mas quando vier novamente, no final dessa era, ele não virá para sofrer, ele virá como Rei governante. Ele cumprirá todas as expectativas do povo com respeito ao Messias, filho de Davi. Por isso é que quando ele faz essa pergunta, vejamos de novo, versículo 42, onde diz, de quem é filho? E eles responderam, de Davi, ou seja, o filho de Davi. Versículo 43, ele sabia exatamente o que eles responderiam e o que eles entendiam sobre esse termo, Messias ben Davi, Messias filho de Davi. O que eles entendiam com respeito é que ele era um descendente físico de Davi, ou seja, que viria depois de Davi. Se ele é o filho de Davi, teria que vir depois do rei Davi, da sua linhagem. Ele teria que ser um descendente de Davi. E em um sentido, isso é certo, mas isso não nos traz uma completa compreensão da pessoa do Messias. Ainda que ele tinha entrado nesse mundo como descendente da tribo de Judá e da família de Davi, isso não significa que foi ali de onde ele se origina. Muitas vezes, tenho dito que o Messias é eterno. Nunca houve um tempo no qual ele não existisse. E isso é exatamente o que ele quer ensinar a eles sobre si mesmo. Eles dizem, ele é o filho de Davi. Agora, versículo 43, ele lhes diz, esse é Yeshua. Ele lhes diz, então como Davi lhe disse no Espírito o chama Senhor, como é possível que Davi... Estou falando do Salmo 110. Dali provém o que ele cita e, de novo, muito frequentemente, o Messias busca nas Escrituras para nos dar revelação, para compartilhar a verdade de Deus. Então diz, essa Escritura, como é que Davi, no Espírito, diz? Ele o chama Senhor. Como é que Davi chama a esse Senhor, dizendo, o Senhor lhe disse ao meu Senhor, sente-se aqui à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para teus pés. Isso é o que aparece no Salmo 110. O que Davi escreveu. E aqui recordem o que Yeshua disse, sob a inspiração do Espírito Santo, ele o disse, no Espírito. E o que ele disse? Ele o citou, o Senhor, ou seja, Deus. E entendamos isso como Deus o Pai. O Senhor lhe disse ao meu Senhor. Quem é esse? Mexia, o Messias. Então disse ao Messias, senta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos como estrado para teus pés. O fato de que Davi disse isso implica algo. E me refiro a que o Messias é o Senhor. E isso é exatamente o que lemos na Escritura. Vamos ao versículo 45. Portanto, Davi o chama Senhor. Como é possível que ele seja seu filho? Então diz, sim, ele é seu descendente. Mas Davi o chama Senhor. E tudo isso aponta, e isso é o que quero que veja.
Tudo isso aponta para a divindade do Messias, que ele não é um simples homem. Ele é totalmente homem, mas também é totalmente Deus. E quando ele nasceu nesse mundo, quando foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Míria, de Maria, ali não foi quando sua existência começou. De novo, você precisa memorizar essa frase. Jamais houve um tempo no qual o Messias não existisse. Ele é o Filho eterno de Deus. Se você não crê na divindade do Messias, não conhece o Messias da Bíblia. E se não conhece o Messias da Bíblia, então, todavia, está perdido nos teus pecados. Portanto, essa escritura é muito importante e o que ele está dizendo é fundamental. O que ele lhes diz é que eles devem ter a visão correta de quem ele é, de quem é o Messias. E quero te dizer algo agora. Isso pode ser algo muito apropriado para você. Se você não o conhece como o Deus vivo, como o Filho de Deus, o Divino Filho de Deus, Deus mesmo, Emanuel, Deus conosco, se você não o conhece dessa forma, precisa fazer uma mudança. E isso é o que ele está dizendo a esses fariseus. Vocês devem conhecer a verdade. Vejamos agora o versículo 46. Lemos no versículo 46. E ninguém, nenhum desses fariseus, nenhum desses sábios nas tradições dos anciões, nenhum deles foi capaz de responder uma só palavra a ele. O que vemos aqui? Recordem, essa última sessão iniciou com os fariseus vindo a Yeshua. Por quê? Porque ouviram que ele tinha silenciado aos saduceus, que eles não puderam lhe responder nada. E qual era a implicação? Os fariseus diziam: vamos trazer o melhor de nós, o mais esperto. Ele o provará. Ele demonstrará seu desprezo por ele. Ele provará que esse homem não sabe nada. E o que aconteceu? Yeshua tomou essa simples verdade de um salmo de Davi, o Salmo 110, e no final não foram capazes de lhe responder uma só palavra. E ninguém se atreveu a dizer nada desse momento em diante. E ninguém mais lhe perguntou nada. Houve uma mudança, porque ele revelou sua identidade. Você deve conhecer o verdadeiro Messias. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.